Livro. Está feito. Capítulo 5. Blocos invisíveis que atrasam suas manifestações. Richard Dodds. Existem dois tipos de bloqueios que atrasam suas manifestações. O primeiro tipo é específico e o segundo tipo é mais geral. Para ser um criador e manifestador eficaz, você precisa eliminar os dois tipos de bloqueios de sua vida. Quando uso a palavra bloqueio, geralmente me refiro à resistência, sentimentos ou pensamentos indesejados que bloqueiam suas manifestações. Qualquer coisa que atrase ou bloqueie o seu bem de chegar até você é considerado um obstáculo. Como passei os primeiros 4 capítulos deste livro explicando, muitos desses bloqueios são tão penetrantes que você provavelmente não poderá vê-los a princípio. Também é muito provável que você argumente contra a existência deles ou se convença de que eles não se aplicam ao seu caso. No entanto, quando surgir a necessidade de fazê-lo, observe os resultados em uma área específica de sua vida. Os resultados nunca mentem. Você está obtendo os resultados desejados em uma determinada área de sua vida. Se você está sendo bloqueado em uma área específica, é provável que esteja tendo pensamentos errados ou bloqueando seu próprio progresso nessa área. Portanto, ajudaria se você usar as técnicas neste capítulo para abordar diretamente esses blocos. Todos têm a capacidade de criar e manifestar, sem exceções. Contudo, lidando com o general, temores de que algo vai dar errado. O primeiro tipo de bloqueio que discutirei aqui são os medos gerais. Esses são medos amplos e abrangentes que muitos de nós sentimos de vez em quando. Por exemplo, a sensação de que algo está prestes a dar errado, mesmo, ou principalmente, quando nada está acontecendo. Essas preocupações espontâneas são o resultado de longos períodos de condicionamento negativo que recebemos, fazendo com que nos preocupemos automaticamente com a possibilidade de algo estar errado, quando as coisas vão muito bem para nós. Muitos de nós fomos ensinados a estar prontos para desastres, ou a prevenir problemas, o que resulta em pensarmos que algo ruim está para acontecer, especialmente quando as coisas parecem suaves e róseas. Esse bloqueio é muito sutil e penetrante e pode realmente ser difícil de identificar no início. Portanto, você pode estar bem no meio de tudo isso e nem perceber. Lembro-me de ter caído nessa armadilha nos meus primeiros dias, quando pensava que a vida deveria ser uma série de problemas. Você pode imaginar que muitas vezes eu estava à procura de problemas em potencial para prevenir ou resolver, e encontrei muitos deles naquela época. Hoje em dia, acredito que a vida é uma série de momentos mágicos e milagrosos, onde coisas boas nos acontecem com frequência, e é o que encontro na maioria das vezes. Eu ainda sou a mesma pessoa por fora. O primeiro passo para dissolver esse bloqueio é trazê-lo suavemente à sua consciência. Pergunte a si mesmo se às vezes você se preocupa quando as coisas estão indo muito bem, ou se você secretamente se pergunta quando as coisas finalmente vão dar errado. Detenha-se quando tiver esses pensamentos e examine-os. Você perceberá que esses pensamentos de preocupação ou medo são completamente lógicos e se baseiam em medos do passado, e não em fatos sólidos. Porque as coisas indo bem devem ser uma indicação dos problemas que virão. Essa é certamente uma suposição ilógica e baseada na crença de que não somos bons o suficiente, ou não merecemos o suficiente por todo esse bem em nossas vidas. A maneira de reverter essa forma de pensamento auto-sabotador é fácil. Cada vez que você se surpreender se perguntando quando os bons tempos vão acabar, ou quando algo ruim vai acontecer, reconheça gentilmente o pensamento e marcha ré isto. Diga a si mesmo que o oposto é tão verdadeiro, mais coisas boas podem me acontecer a qualquer hora. Ou mal posso esperar para receber o bem que está a caminho de mim, ou não há limite para o bem que posso experimentar.
Isso libera imediatamente os pensamentos de preocupação, sem que você se envolva com eles. Concentre-se em fazer isso sempre que pensamentos gerais de medo surgirem, e você logo descobrirá que eles não ocorrem com tanta frequência para você, porque gentilmente os deixou ir. Como lidar com uma necessidade incessante de se preocupar? Agora que lidamos com esse medo geral de que as coisas deem errado, vamos discutir emoções mais específicas e sentimentos negativos que podem atrasar suas manifestações. A primeira, sobre a qual passamos grande parte deste livro discutindo, é a preocupação. Já expliquei que a preocupação afeta suas manifestações, porque faz com que você se demore e passe muito tempo pensando em resultados indesejados. A preocupação é essencialmente o ato de pensar sobre as várias maneiras pelas quais as coisas podem dar errado, e evocar imagens de vários resultados indesejados em nossas mentes. Quando nos preocupamos, nossa imaginação muitas vezes fica acelerada e, como resultado, sentimos vividamente as emoções e sentimentos negativos, que vêm junto com os cenários indesejados que nos preocupam. Perceba que se preocupar é, na verdade, uma sessão de visualização muito eficaz, só que é uma forma de negativo visualização. Você está literalmente usando todas as suas energias criativas e colocando-as na criação de um resultado que você não deseja. Portanto, nada de bom pode resultar da preocupação e eu o encorajo a definir a intenção de abandonar o hábito imediatamente. Perceber que se preocupar é uma forma eficaz de visualização, provavelmente resolverá o problema para a maioria das pessoas. Certamente funcionou para mim. Quando se trata de controlar o hábito de se preocupar, reconheça que se preocupar com qualquer coisa é fútil. Leia Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, de Dale Carnegie. O título do livro que me foi dado pode ser extremamente útil. Mas aqui estão algumas regras gerais. Em primeiro lugar, se você pode fazer qualquer coisa para mudar o resultado, deve tomar medidas ativas para mudar o resultado, em vez de perder tempo se preocupando com possíveis cenários apocalípticos. Em outras palavras, seu tempo pode ser muito melhor gasto tomando medidas para resolver o problema. Em segundo lugar, se o resultado não puder ser alterado por meio de qualquer ação de sua parte, nenhuma preocupação ajudará. Nesse caso, por que se preocupar? Em situações como essa, quando não depende de você, afirme e visualize um resultado positivo, concentre-se nisso com frequência e deixe tudo para o universo. Uma pessoa que se preocupa é alguém que ainda não compreende totalmente as poderosas leis criativas do universo. Ele ou ela ainda não conhece as poderosas faculdades criativas que temos à nossa disposição para criar qualquer realidade que desejamos. Se realmente sabemos o quão poderosos somos como seres criativos, não gastaríamos nenhum tempo nos preocupando e todo o nosso tempo focados em criar os resultados desejados, batendo nessas leis universais, usando nossas faculdades mentais. Lembro-me aqui de uma bela citação de Abraham Hicks: o medo só existe quando você não entende que tem o poder de projetar o pensamento e que o universo responderá. Uau! Que afirmação poderosa! Temos medo quando nos vemos como vítimas impotentes. Mas esse medo se dissipa completamente quando assumimos nossos papéis como criadores poderosos. A técnica, está feito, que compartilharei será muito útil para fazer isso. Como posso saber se estou executando essas etapas corretamente? Às vezes, também nos preocupamos se esses princípios universais funcionarão ou se os estamos aplicando corretamente. Novos alunos deste material sempre me perguntam: como posso saber se estou executando as etapas corretamente conforme o planejado? Os professores espirituais costumam responder que não há maneira certa de fazer isso, e que não há como errar. Na verdade, muitas vezes ensino que a única maneira de você entender isso, errado, é não fazer nada, e a maneira certa,
é o que funciona para você. Não dê nenhum dos passos que eu, ou qualquer outro professor espiritual, escreveram como sendo feitos na pedra. Os princípios mais amplos existem para guiá-lo, mas as etapas mais precisas sobre como fazê-lo dependem totalmente de você. Por exemplo, quando dizemos a você para eliminar as preocupações de sua vida, e parar de se preocupar com as coisas, esse é um princípio universal mais amplo. Depende de você como você aplica esse princípio, e qualquer método que possa encontrar para se libertar dos tentáculos da preocupação, será igualmente útil para você. Agora, vamos lidar com a questão de nos preocuparmos se esses princípios de manifestação funcionarão. Os alunos muitas vezes se preocupam se esses princípios funcionarão e se algo que pediram lhes virá. Isso está de certa forma relacionado a ter uma desconfiança nesses princípios universais. Essa desconfiança é natural no começo. Entre todas as pessoas com quem trabalhei, apenas uma porcentagem muito pequena delas, meu amigo Mark, sendo um deles, foi capaz de confiar completamente na aplicação deste material. Os restantes têm muitas dúvidas, e até suspeitas, se tudo isso vai funcionar para eles. Portanto, outro grande bloco com o qual temos que lidar ao aplicar essas leis universais, é a questão da confiança. Novamente, a desconfiança é o resultado de longos períodos de condicionamento negativo, nos quais fomos ensinados a não confiar nos outros, e a ser cautelosos com coisas que parecem boas demais para ser verdade. Perceba que essa forma de funcionar no mundo decorre de um pensamento carente ou limitado ao longo das seguintes linhas: não há o suficiente para todos, portanto, devo guardar tudo o que tenho com muito cuidado, caso alguém o tire de mim. Não posso deixar de pensar no exemplo perfeito de um bebê recém-nascido, que confia que todos cuidarão bem dele, e que todas as suas necessidades serão atendidas. Como resultado, a força universal frequentemente age através dos aqueles ao redor do bebê para garantir que assim seja. Você já observou como os pais e as pessoas ao redor de um bebê estão dispostos a fazer qualquer coisa por ele, mesmo que isso signifique sacrificar a própria vida para protegê-lo em tempos de perigo? Existe uma força universal poderosa que nos obriga a agir desta maneira. Este é o divino que flui através de nós. A mesma força traz todo o seu bem para você, orquestra e organiza cada pequeno detalhe do universo. Se isso pode acontecer com o bebezinho, por que não pode acontecer com o resto de nós? Comece a confiar nessas leis universais um pouco de cada vez. Observar como um bebê é tão confiante e tranquilo costuma ser um bom exercício espiritual. Da próxima vez que estiver perto de um bebê, observe como as forças universais reúnem todos os adultos ao redor do bebê para sustentá-lo. Você até sentirá um impulso súbito e gentil de acariciar, amar e proteger você mesmo ao bebê. Você pode chamar isso de instinto ou comportamento intrínseco, mas na verdade são nossas forças universais fundamentais em ação. Essas forças são poderosas e são as mesmas forças que trarão suas manifestações até você. As pessoas costumam me dizer que vivemos em um mundo perigoso e que não devemos confiar tanto nos outros. Desde que coloquei minha total confiança nestas leis universais, nenhum mal me aconteceu, porque minha consciência simplesmente não permite tal possibilidade. Eu nem mesmo penso, por um momento, na possibilidade de algo ruim ou desagradável acontecer comigo. Como resultado, estou seguro, feliz e bem protegido em todos os momentos da minha vida. Pessoas desconfiadas costumam acreditar que os outros querem prejudicá-las de uma forma ou de outra, ou que precisam se proteger de perigos externos. Como resultado, em que você acha que a consciência deles está mais focada? Isso mesmo, perigos e resultados indesejados. Portanto, tome cuidado com o que você está realmente atraindo mais para a sua vida. Você pode pensar que deseja ficar seguro e protegido.
Se você achar difícil colocar sua fé e confiança nessas leis universais por enquanto, uma maneira mais fácil seria encontrar um professor em quem você acredite, e coloque sua fé e confiança nele. Você não precisa se comunicar com o professor pessoalmente. Conheci muitos grandes professores apenas pela leitura de seus livros. Para muitos, pode ser mais fácil colocar sua fé em uma única pessoa. Posso assegurar-lhe que, desde que adotei uma mentalidade totalmente confiante, nada de ruim ou desagradável aconteceu comigo. Em vez disso, minha vida floresceu para níveis ainda maiores, e me encontro divinamente provido e protegido nas mais surpreendentes das circunstâncias. Às vezes eu olho para trás e percebo que algo ruim poderia ter acontecido comigo, mas eu simplesmente evitei a questão por meio do tempo divino. Mais uma vez, se suas vibrações não estão nem perto das dos eventos e circunstâncias negativas, então os eventos e circunstâncias negativas não têm como acontecer com você, não importa o quão fisicamente você esteja perto deles. Devido ao nosso processo educacional, muitas vezes complicamos as coisas desnecessariamente. Por exemplo, a objeção número 1 que as pessoas costumam fazer é: não pode ser tão simples. A vida não pode ser tão simples quanto pedir o que queremos. Se for assim, todos terão sucesso. Esta é uma objeção muito comum que os impede de até tentar fora esses princípios e ensinamentos. Se você realmente pensar sobre isso, essa linha de raciocínio é absurda, porque o que eles estão dizendo é que se algo é simples, não pode funcionar e, portanto, eles não estão tentando. Minha resposta é sempre a mesma: como você pode ter tanta certeza? Algumas coisas mais profundas da vida também são as mais simples. Não há nada complicado na natureza, assim como não há nada complicado na vida. O universo sempre busca entregar o nosso bem para nós da maneira mais direta e maneiras harmoniosas possíveis. A natureza sempre segue o caminho de menor resistência. Observe as plantas crescendo e você descobrirá que elas o fazem pelo caminho de menor resistência, contornando qualquer obstáculo. Não tenta romper obstinadamente o obstáculo se houver um caminho mais fácil. O mesmo vale para seu corpo e outros fenômenos naturais. Então, por que a necessidade de complicar as coisas e tornar as coisas mais difíceis do que parecem? Acho que a resposta mais uma vez se resume ao condicionamento que recebemos. Frequentemente, queremos parecer o mais sofisticado possível aos outros, parecer tão inteligentes. Temos orgulho em fazer coisas que outros não podem. Portanto, pessoas e empresas muitas vezes complicam as coisas para tentar nos vender mais soluções. Presumimos que as pessoas não vão querer pagar muito dinheiro por soluções simples. No que diz respeito a essas leis universais, posso assegurar-lhes que não há absolutamente nada complicado em sua aplicação. A vida deve ser simples e é assim que você deve viver e funcionar. Você foi feito para ser um ser criativo, dotado de habilidades criativas para fazer as coisas acontecerem à vontade. Você não deve passar a maior parte do tempo agindo contra a corrente e lutando para fazer as coisas. A luta é sempre opcional, a menos que você escolha como parte de sua experiência. Tenho observado um retorno à simplicidade e à facilidade uma e outra vez em minha vida e na vida de muitas outras pessoas em nossa sociedade. Em um momento em que nossas vidas se tornam mais complexas, nossos velhos modelos e paradigmas frequentemente se rompem, exigindo que passemos para um nível totalmente novo de compreensão e simplicidade. Os novos modelos não são mais complexos do que os antigos. Em vez disso, são mais simples e menos complicados, porque aprendemos como para descartar os componentes indesejados de nossos modelos mais antigos e desatualizados, e simplesmente se concentrar nas coisas que são absolutamente necessárias. Portanto, um retorno à simplicidade está sempre no centro do nosso ser.
Leis universais não são complicadas. Eles não são difíceis. A verdade é sempre simples. Desista da noção de que você tem que passar por um processo complicado só porque está pedindo algo grande. Mais uma vez, sempre menciono que toda separação ocorre no nível do ego, e o universo não discrimina entre pedidos grandes ou pequenos. Os mesmos princípios universais se aplicam a todos e cada um deles. Capítulo 6. O universo não tem motivo ulterior. Talvez a coisa mais difícil para mim conseguir nos meus primeiros dias de aprender esses princípios era lidar com as questões internas e constrangedoras que constantemente surgiam na minha cabeça. Qual é o problema? Por que tudo parece tão simples e fácil? Isso é tudo que tenho que fazer. Por que o universo é tão bom? Reconheço hoje que essas questões surgiram do meu pensamento carente e limitado, e foram um reflexo direto do condicionamento negativo que recebi durante toda a minha vida. As perguntas que fazemos espontaneamente refletem nossos níveis de consciência. O mesmo ocorre quando se aprende qualquer novo assunto. Como professor de várias disciplinas, observo em minhas aulas que um aluno iniciante tende a fazer perguntas ao iniciante, que um aluno mais avançado pode achar tolas ou estúpidas. Mas não ignore essas perguntas do iniciante, pois elas são absolutamente essenciais no processo de aprendizagem. Em vez disso, veja-os como os degraus que são. Essas perguntas existem para ajudá-lo e guiá-lo em direção a níveis mais elevados de consciência. Eles revelam as falácias em nosso entendimento, que podem então ser corrigidas. Olhar para as perguntas que nos fazemos ao longo do dia nos dá uma ideia de nosso nível atual de consciência. Uma pessoa com medo está constantemente fazendo perguntas baseadas no medo. O indivíduo carente está constantemente fazendo perguntas baseadas na carência. Por exemplo, como posso obter o suficiente? E o indivíduo abundante está sempre fazendo perguntas abundantes. Por exemplo, por que sou tão rico e como posso fazer bom uso disso? Anthony Robbins é famoso por dizer que a qualidade da sua vida depende da qualidade das perguntas que você faz. Esta afirmação é certamente verdadeira. As perguntas focam nossa atenção e nos movem na direção que queremos ir. Ao fazer uma pergunta formulada corretamente, direcionamos nossa atenção e foco para os resultados desejados ou indesejados. No entanto, esse dizer também pressupõe que podemos mudar as perguntas que fazemos à vontade. Na verdade, o processo de bastidores é muito mais complicado do que isso. As perguntas que fazemos refletem nossos níveis existentes de consciência e crença, e mudar as perguntas que fazemos requer que nos elevemos a níveis mais elevados de consciência. Uma pergunta que um novo aluno deste material pode ter é: as coisas são realmente tão simples? O universo tem um motivo oculto. Vamos deixar esse assunto de lado de uma vez por todas. Depois de anos no caminho espiritual, e experimentando todos esses princípios universais por mim mesmo, eu percebi que não, o universo não tem nenhum motivo oculto. Não existem forças das trevas tentando nos coagir a fazer coisas que não queremos fazer, ou a querer que certas coisas ruins nos aconteçam. Não existem seres lá fora tentando obter controle sobre nós. Esses conceitos resultam de uma má compreensão dos princípios espirituais, o que pode causar atrasos desnecessários no processo de manifestação. Nossos egos e mentes racionais têm o objetivo de nos proteger e nos manter seguros. Portanto, quando tentamos abrir mão do controle do universo ou deixar as coisas acontecerem por si mesmas, sem saber o como ou porquê, você pode ter certeza de que o ego e nosso eu lógico darão um grande rebuliço. O ego não estará pronto para deixar ir sem uma forte luta, enquanto você identificou-se tão fortemente com suas faculdades de raciocínio ao longo de sua vida. O que você está fazendo agora ameaça sua própria existência. Como tal,
Quando você aprende este material pela primeira vez ou tenta qualquer técnica de manifestação, sua mente lógica tentará persuadir e convencer você, muitas vezes de forma muito convincente, que tudo isso é um monte de besteira, que é bom demais para ser verdade, ou que se as coisas fossem tão simples, todos já seriam milionários. Se você acredita nessa lógica, que sua mente racional e consciente está tentando apresentar a você, talvez nunca mais volte a tentar essas técnicas. Ou você pode experimentá-los uma vez e desistir. Da mesma forma, a cada aparente falha, ou falta de resultados, quando você aplica essas técnicas, sua mente lógica saltará com a oportunidade de dizer: veja, eu avisei. Não existe almoço grátis neste mundo. Mais uma vez, quando você adota um novo nível de compreensão espiritual, esses pensamentos negativos deixam de ser um problema em sua mente. Observe que todo problema é realmente um problema primeiro em sua mente. Sou capaz de aplicar técnicas de manifestação de maneira muito eficaz hoje, porque me empenhei em plena cooperação de meu eu inconsciente, de modo que ela não impede meu progresso sem saber. Meu eu inconsciente parou de me enviar pensamentos de preocupação, medo ou desconfiança. No lugar deles, tenho um profundo senso de paz e confiança, que vou ensiná-lo a alcançar com uma técnica muito eficaz do tipo: está feito. Portanto, quando pensamentos de desconfiança vêm à tona em sua mente, veja-os como realmente são, apenas como um pensamento ou um sentimento. Um pensamento pode ser mudado a qualquer momento para um mais engenhoso. Não é suficiente apenas tentar esses princípios e técnicas universais por um lado, embora não acredite neles. O segredo é mergulhar em uma atmosfera de total confiança, mesmo que seja por um momento. Se você se sentir desconfiado, permita-se confiar apenas por um momento. Pergunte a si mesmo se você é capaz de desistir de sua desconfiança só por agora. Você sempre pode voltar ao seu eu lógico e racional depois. Mas apenas pelos próximos 10 a 15 minutos, permita-se confiar completamente na confiabilidade dessas leis universais. Permita-se sentir o poder deles e a energia movendo-se em seu corpo enquanto você declara suas intenções. Eu entro em maiores detalhes sobre como fazer isso em meu livro, Brincando no Tempo e no Espaço, que oferece algumas técnicas eficazes para se mover para novas realidades alternativas, que conduzam às manifestações. Outro bloqueio comum que pode atrasar suas manifestações é o sentimento de impaciência. Você sabe como é a impaciência, quando você fica se perguntando quando algo vai estar aqui, ou por que ainda não está aqui. É aquela sensação que você tem quando estabelece um prazo para receber algo, ou aquela sensação de desespero quando precisa receber algo até uma determinada data. A impaciência é um sentimento muito comum que, ironicamente, atrasa nossas manifestações. Quanto mais você deseja algo, mais você o mantém longe de você, porque antes de tudo, sua impaciência vem do agudo reconhecimento do fato de que você ainda não tem o que deseja. Portanto, quanto mais impaciente você fica, mais energia está canalizando para o fato de que algo ainda não está aqui e mais você perpetua sua atual realidade paralisada. Um dos erros comuns de lidar com a impaciência é tentar se convencer de que você é realmente paciente. Você pode tentar parar de pensar sobre um determinado objeto ou resultado, apenas para se convencer de que isso realmente não importa para você. Ou você pode dizer as palavras: bem, não estou impaciente. Eu realmente não me importo quando se trata de mim. No entanto, saiba que o universo não responde às suas palavras, mas perfeitamente à sua frequência vibracional todas as vezes. Você não pode fingir paciência ou mesmo parecer indiferente por fora. Você tem que realmente sentir isso por dentro. Eu sei, porque uma vez usei todos esses estratagemas na tentativa de convencerem, mesmo que eu não estava impaciente,
quando na verdade eu estava muito preocupado quando minhas manifestações estariam aparecendo. Eu estava à beira do desespero. Saiba disso, porque o universo está captando tudo tão perfeitamente o tempo todo, que você não pode esconder seus verdadeiros sentimentos do universo. Portanto, a única opção que resta é realmente abrir mão de qualquer impaciência. Compreender as razões por trás de sua impaciência pode ser de grande ajuda. Por que estamos impacientes em primeiro lugar? Se você realmente examinar as razões de sua impaciência, pode realmente resumir-se às mesmas. Em primeiro lugar, estamos impacientes porque pensamos que algo deveria estar aqui em uma determinada data e ainda não chegou. Ao estabelecer um prazo, estamos impondo um como ao universo. Estamos ditando quando isso deve chegar até nós. Saiba que tudo sempre acontece de sua maneira perfeita e em seu tempo perfeito para o universo. O universo sempre conhece nosso bem maior e a maneira mais harmoniosa de entregar algo para nós. Portanto, como você pode ter tanta certeza de que a linha do tempo que você ditou é a melhor para você? Você pode pensar que precisa de algo, talvez uma certa soma de dinheiro com urgência, mas o universo sempre tem planos melhores para você. Talvez as circunstâncias mudem de tal forma que você não precise daquela quantia de dinheiro afinal, como já aconteceu comigo mais de uma vez, ou que você nem mesmo precise de dinheiro para fazer a coisa, como aconteceu comigo novamente mais de uma vez. Essas coisas acontecem com tanta frequência que agora desisto completamente de qualquer controle de como algo vai acontecer em minha vida. Eu não posso dizer por quanta luta desnecessária eu passei, tentando ditar que o universo entregasse uma determinada quantia de dinheiro para mim em uma data específica, para atender a uma necessidade específica que eu identifiquei. Mas entrar em tantos detalhes é fazer as coisas da maneira mais difícil. Certa vez, visualizei repetidas vezes que o universo entregaria uma quantia em dinheiro para que eu pudesse fazer uma viagem específica. Acontece que as circunstâncias mudaram e eu nem precisei fazer a viagem. Portanto, esteja muito aberto a todas as possibilidades. Sempre que se sentir impaciente, pergunte-se se está restringindo suas possibilidades. O segundo motivo comum para a impaciência remete a dois de nossos bloqueios anteriores: medo e preocupação. Ficamos impacientes porque secretamente tememos que algo não aconteça para nós e, portanto, queremos que aconteça rápido. Leia a frase anterior novamente e certifique-se de que o significado se tornou totalmente claro para você. Estamos impacientes porque não confiamos inteiramente no processo. Há uma parte de nós que secretamente pensa que nada vai acontecer, portanto, continuamos declarando nossas intenções e fazendo todos os processos para garantir que o que pedimos aconteça. Novamente, uma vez que você lida com as questões de desconfiança e medo, de algo não vindo para você, a impaciência se dissolve e desaparece por conta própria. Portanto, o único bloqueio generalizado com o qual você realmente precisa lidar é a preocupação. O primeiro passo para lidar com todos esses bloqueios é primeiro reconhecer sua existência. No momento em que reconhece a existência deles, você imediatamente dissolve muito do poder deles sobre você, porque antes você estava operando sob a influência inconsciente deles. Mas agora, seu poder de consciência torna mais fácil para você contorná-los. Lembre-se da história anterior de meu amigo Mark, que aprendeu essas técnicas de manifestação com muita rapidez e facilidade, apesar de não ter se envolvido em um estudo longo e intenso desse material. Um dos principais motivos é porque Mark iniciou sua jornada sem ter que lidar com os blocos de preocupação, impaciência, desconfiança ou medo. Sempre que qualquer um desses sentimentos surgia por ele, ele era capaz de lidar com eles com eficácia, porque eu já o havia antecipado sobre eles, e também lhe disse para esperar por eles. Talvez, infelizmente,
seja aqui que muitos outros livros e técnicas de manifestação geralmente ficam aquém. Eles estão tão focados nas técnicas, etapas e processos reais que nenhuma menção adequada é dada ao fato de que você precisa remover os 4 principais blocos de preocupação, impaciência, desconfiança e medo antes que suas manifestações comecem a aparecer. O contrário também é verdadeiro. No momento em que você lida adequadamente e libera a preocupação, a impaciência, a desconfiança e o medo de sua vida, não importa qual técnica de manifestação ou processo você usa. Na verdade, você nem mesmo precisa pedir muito, porque então, as coisas boas que estão alinhadas com seus desejos mais elevados começarão a acontecer espontaneamente em sua vida. Uma vez que o universo sempre capta todos os seus sentimentos e vibrações perfeitamente, você da maneira mais suave possível. Mas isso só pode acontecer se você desistir de seus hábitos de preocupação, impaciência, desconfiança ou medo. O sucesso de sua manifestação será em proporção direta à sua capacidade de desistir desses bloqueios. Agora que você tem um entendimento básico de como esses 4 blocos podem potencialmente atrasar suas manifestações, vou guiá-lo através do processo, está feito, que lida com os 4 blocos principais que discutimos anteriormente, e também o coloca em um estado interno de manifestação altamente condutiva.